Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast, o videocast aqui da EducaTV, o Entre Elas. Nesse espaço, a gente fala, a gente discute e reflete sobre o universo das mulheres e o universo feminino. E a gente tem muita coisa para conversar, inclusive com você que é homem, por isso não sai daí não. E eu quero te perguntar uma coisa. Você segue muita gente nas redes sociais? Será que essa influência é boa ou ruim? Ela te motiva ou às vezes ela te deprime, hein? Vamos pensar sobre isso? Vamos conversar sobre isso? Por isso eu tenho duas especialistas aqui na nossa bancada hoje para nos ajudar a falar sobre esse tema. A primeira delas é a Juliana Pegos, que é influencer de skincare e ciência. Muito bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada, Lilian. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite também. E a minha outra convidada é a Helena Ferrari, que é especialista em comunicação digital e coordenadora da pós-graduação em marketing digital da PUC. Muito obrigada, Helena, pela presença. Eu que agradeço, Lilian. Obrigada a todos que estão nos assistindo também. Esse papo promete. Promete muito. E embora eu já tenha dado aqui as primeiras credenciais, eu gostaria que vocês próprias também se apresentassem para falar um pouco mais de como é que se relacionam com esse tema. Você pode começar para a gente, por favor? Claro, com certeza. Eu sou profissional de relações públicas e como boa comunicadora que sou, me tornei, sempre estou estudando muito com relação a isso, tenho muita curiosidade sobre isso. Acredito que a influência é algo que é o que acontece na nossa vida, né? Tem coisas positivas, tem coisas negativas e é importante que a gente tenha opiniões sobre o assunto, né? Que a gente se sinta um pouco mais empoderadas do que está acontecendo para a gente não se sentir, às vezes, diminuída ou mesmo sem saber o que fazer com relação a isso, com medo. Então, medo a gente tem, mas como que a gente faz para tirar o nosso medo? É trazendo informação. Então, eu acredito que é isso que vale, assim, na minha vida, né? Eu sempre corro atrás disso para todo mundo ter o máximo possível de conhecimento no digital. Muito bom. E você, Juliana? Bom, eu, ao contrário da Helena, eu nunca estive... Na verdade, eu fui totalmente o contrário. Eu saí do laboratório, onde eu não falava com ninguém o dia inteiro, só falava com as minhas planilhas, com os artigos científicos, né? Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar, de alguma maneira, assim, uma influencer. Eu gosto até de falar que eu sou mais criadora de conteúdo do que influencer. Porque é bem isso que a Helena trouxe. Eu acho que, assim, tem muito como esse propósito trazer conhecimento, trazer informação para as pessoas saberem mais sobre pele, sobre ativos cosméticos, sobre como cuidar da pele. Então, eu falo muito sobre isso lá no meu Instagram. E eu falo também no TikTok, mas o Instagram é a rede onde eu tenho mais, assim, audiência, onde eu acabo tendo mais dedicação também, né, de tempo e tudo mais. Mas, assim, eu nunca me vi fazendo isso, não imaginava. As coisas aconteceram, assim, totalmente de uma maneira inesperada. Mas hoje, assim, eu não consigo mais imaginar minha vida sem isso, né? É muito incrível o tanto também de contatos de pessoas que a gente conhece. Eu tenho certeza que a Helena deve experienciar a mesma coisa de ouvir muitos feedbacks também das pessoas, o quanto você me ajudou numa situação X, Y. Então, assim, mas claro, sempre tem um lado bom e o ruim, então acho que tem muita pauta pro nosso assunto aqui. Realmente, mas eu quero saber, já pegando esse gancho, como é que você começou então? Conta pra gente, porque você, pelo que eu entendi, estava num universo completamente diferente. Completamente diferente. Tudo começou, na verdade, porque eu sempre tive uma paixão muito grande por pele, por autoestima, por beleza. Acho que mais do que beleza, eu sempre fui uma pessoa que teve muitos problemas de pele, continuo lidando com eles até hoje, mas acho que hoje eu posso dizer, assim, que eu tô muito em paz com a minha pele. Já tive muitos problemas de depressão, de baixa autoestima, por conta... Acho que até, assim, isso a gente pode trazer até para nossa discussão, né? A gente vive num mundo onde muito do que se sabe e se vê sobre beleza desde sempre foram peles photoshopadas, foram estereótipos criados. E eu cresci em guerra com a minha aparência, né? Em diversos momentos da minha vida eu me vi no fundo do poço por conta disso. E o fato de ter problemas de pele nunca me ajudou, nada, né? E então, assim, em algum momento eu estava lá desenvolvendo produtos, trabalhando como cientista dentro de uma grande indústria farmacêutica, mas eu tinha uma ansiedade, um desconforto enorme com a minha própria pele, né? E aí foi aí que, em algum momento, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. E isso acabou, assim, indo para tantas nuances diferentes da minha carreira que eu não sei nem... Às vezes eu fico até confusa, né? Por onde eu começo a puxar aqui, né? Mas, em resumo, assim, eu comecei a buscar mais conhecimento, comecei a me interessar mais sobre pele, porque eu sou química, né? Minha primeira formação é química, também vindo da PUC. E, assim, logo lá que eu me formei, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de cosméticos,
Mas eu conhecia pouco sobre pele. Eu conhecia muito sobre formulação e pouco sobre pele. E era algo que eu queria muito me aprofundar. Então, eu comecei a me aprofundar. Fiz minha segunda graduação, fiz o bacharel em estética e cosmetologia. Depois comecei a estudar muito também e fiz uma pós-graduação. Então, comecei a me aprofundar mais nesse assunto e eu sentia que as pessoas vinham até mim, porque eu tive uma transição. Eu trabalhava como cientista e eu cheguei a trabalhar um tempo também na indústria de alimentos e muitas pessoas vinham me perguntar coisas sobre pele, né? Não vinham me perguntar sobre o que eu estava fazendo na empresa, mas, me fala, tipo que a gente começou a conversar agora. Exatamente, eu ia dizer isso. Nossa, o que eu faço para essa linha de expressão? O que eu faço para essa mancha? O que eu faço? O que eu passo na minha pele? Eu não faço ideia de por onde começar. E como eu sempre tive muito essa paixão, assim, esse gosto, então eu começava a trocar e conversar e a gente ia. E aí as pessoas começavam a me chamar ali no Teams, no Skype da empresa para me perguntar sobre rotina de skincare. E aí algum dia alguém me falou, por que você não cria um Instagram para falar sobre isso? Tem tanta gente que tem essas dúvidas e tal, e gostariam de saber numa perspectiva mais técnica. Sem dúvida. E aí eu falei, olha, uma ideia maravilhosa. E aí as coisas foram se encaixando, era para ser um canal no YouTube. Eu comecei a gravar os vídeos, comecei a produzir conteúdo pro YouTube, só que depois que eu comecei a editar, eu vi o trabalho que dava fazer vídeo pro YouTube e eu não tava conseguindo mais. É outro universo. É outro universo. Assim, criar conteúdo dá trabalho, mas, gente, fazer vídeo toda semana, às vezes mais de uma vez na semana, é um negócio assim que sua vida tem que ser aquilo. E como tinha outras coisas acontecendo, o Instagram foi fluindo mais fácil, o YouTube acabou ficando pra trás. Para isso que existe equipe, né, minha gente? Pede ajuda. Exato. Mas até a gente tá chegar, né? A condição de ter pessoas ajudando, exato. Então acabou que o Instagram fluiu mais fácil, assim, mas teve todas essas nuances aí. E é engraçado, né, enquanto você estava falando, né, Helena, que porque eu sempre penso muito sobre isso, assim, né, essa coisa da influência, normalmente a gente vê pessoas, assim, tem 12 milhões de seguidoras, vira e mexe, eu encontro alguém que eu nunca ouvi falar, e aí eu entro no Instagram da pessoa e falo, quê? 13 milhões de seguidores. E nem sempre a gente tem essa perspectiva que você está trazendo, né, Juliana, do técnico, de ter uma responsabilidade mesmo com aquilo que está sendo dito, né? Então, e aí logo no início da pergunta, né, do programa eu falei, isso é bom ou é ruim? Te motiva ou não? É bom quando a gente ouve alguém como a Juliana dizendo que tem essa preocupação, né, de trazer uma influência com embasamento. Com certeza, ainda mais porque a gente está falando de pele. Então, a gente está falando de uma coisa que, se dependendo do que você fizer, talvez seja um pouco até irreversível, te machuque, te traga uma alergia, que vai ser algo que você vai ter que cuidar a vida inteira, tem que tomar muito cuidado. Não dá para fazer de qualquer jeito, né? E não é só com a pele, com outros assuntos tantos, né? Acredito que uma coisa que eu reparo muito, eu gosto muito de seguir e ter uma noção assim, tanto que a gente acredita nas coisas e quanto as coisas realmente acontecem, acho que é o primeiro ponto, né? Então, por muito tempo, infelizmente, isso aconteceu, infelizmente isso acontece ainda, de comprar seguidores, de mostrar pra gente que talvez essa pessoa tenha tanta gente seguindo ela, mas realmente não é bem assim, são robozinhos, são fakes, né? Não são pessoas que de fato se beneficiam com o que está escrito ali ou o que está sendo falado ali ou não, esse é o primeiro ponto. E acredito o segundo ponto, que é, poxa, a pessoa ela não foi do nada, né? Ela teve um pedido, ela tem uma vontade, ela gosta de fazer aquilo, fluiu, casou, pegou na veia, como falam, né? Então, funcionou de uma forma, inclusive, parabéns, né? Pela sua coragem, porque, assim, um dos maiores medos do ser humano é se expor. Sim. É falar em público. É o julgamento. É o julgamento. Qual que é a diferença da gente estar aqui num podcast, você está assistindo a gente, você fazer um vídeo para o Instagram, você fazer um vídeo para o YouTube, você falar para 1 milhão de pessoas num palco? É a mesma coisa, porque o que você vai falar vai influenciar alguém, negativamente ou positivamente, que a gente sempre espera que seja positivamente. Mas a gente não tem domínio, a gente não tem controle depois que a gente já falou, depois que a gente já levou a informação adiante. Então, esse planejamento, esse cuidado, então ela não ficou protelando de fazer o canal dela, ela realmente, poxa, será que eu tenho condições de fazer isso acontecer? Tomou um cuidado. Será que todo mundo toma esse cuidado? Quem você está seguindo hoje que você se sente mal por ser talvez um pouco mais ou menos, ou ser um espelho que você gostaria de ser? Essa pessoa está tomando cuidado com as coisas que ela fala? Porque às vezes, gente, eu sinto assim, de verdade, como especialista, como professora, acredito que a gente tem o controle. A gente vai ver se um influenciador está me deixando para baixo.
Se ela tá me deixando para baixo, se ela me faz repensar a minha vida e ver que eu sou menor, talvez, por que que eu continuo seguindo ela? É verdade. Só para saber o que ela faz? Não, mas isso daí não tá certo, né? Então, você sente a mesma coisa? Sinto a mesma coisa. Inclusive, já deixei de seguir pessoas por isso. Ai, que bom. Porque a gente o ser humano se compara. Ela faz parte, exatamente. Sim. Em sala de aula eu falo bastante isso, mas principalmente com os meus clientes, né? Eu trabalho muito com posicionamento digital. Então, existem 3 botões. Tem o curtir, tem o excluir e tem o bloquear. Muita gente só vai no botão curtir. Então, existe formas da gente não deixar alguma coisa que a gente não gostou, pra gente, talvez para os outros, de acontecer. Bloqueia, exclui, denuncia, sabe? Não tá sendo... Ai, mas a pessoa, ela é tão... Mas ela fala coisas que deixam você mal. Por que que você vai deixar isso acontecer? Então, nós temos no digital esse poder. Se você estiver assistindo alguém numa palestra, você pode levantar a mão, olha, realmente eu não concordo, tá? Mas até você fazer isso na frente de todo mundo, você apertar um botão aqui que você não sabe, né? Então, eu acredito que isso seja já uma sugestão para você evitar, talvez, esse desconforto, né? E você, poxa, eu realmente não quero passar por isso, então eu vou fazer algo a respeito. Porque... Faz sentido? Totalmente. E porque a gente precisa entender que a vida digital não é a vida real. É só um recorte. E às vezes nem é um recorte que tenha muito a ver com aquilo que a pessoa vive mesmo, né? Com certeza. Então, a gente se comparar com aquilo que a gente vê na internet não é uma boa régua, porque provavelmente vai causar frustração. A maioria das pessoas tem uma vida que não é tão glamurosa, que não é tão fácil, né? Porque se vende muito uma vida muito fácil na internet, né? Então, de fato, esse conselho de curtir ou não curtir, e bloquear e deixar de seguir é importante. Eu já fiz isso várias vezes e continuo fazendo. Ai, que legal. Porque eu acho que a gente tem que... E principalmente porque eu também acho que, por outro lado, é uma forma da gente valorizar e reconhecer também quem está fazendo um bom trabalho. Então, eu adoro seguir mulheres que são empreendedoras, que estão na luta, que às vezes nem tem tantos seguidores ainda, mas que estão lá tentando, né, fazer disso um trabalho, um meio de vida, mães solos, né, pessoas pretas, comunidade LGBT, que são pessoas que normalmente são marginalizadas e estão na internet também tentando garantir o seu espaço. Então, eu acho que, por outro lado, a gente também pode tentar reconhecer, né, essas pessoas. Fazem parte dos nossos direitos digitais. Exatamente. Nós temos vários. Às vezes isso não foi apresentado pra gente na escola, na faculdade, né? Mas, de fato, nós temos esses direitos e a gente não precisa passar por nada além daquilo que de fato, a gente se sente bem, né? Se não, fora isso, é tortura. Por que você tá fazendo isso com você? Né? Trate-se da forma como você trata o outro. Acho que começa por aí. Muito bem, a gente sempre vai para as ruas, quando a gente tem um tema novo aqui, para ouvir o que as pessoas querem saber. Então, na verdade, a gente traz perguntas das ruas e acho que a gente já pode trazer a primeira. Vamos ouvir. Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna Inácio. Eu gostaria de saber se o Instagram hoje em dia é bom para as crianças, principalmente as meninas. Bom, acho que a Bruna traz uma pergunta bastante importante, né? Porque embora as redes sociais tenham ali uma idade mínima, a gente sabe que, né, há crianças menores daquilo que é regulamentado acessando. E eu me lembro de uma pesquisa recente, não vou lembrar os números, mas dizendo de meninas que ficavam deprimidas por conta de materiais, de conteúdos que elas seguiam e viam nas redes. Como é que vocês enxergam isso? Legal. Pode... De acordo com as diretrizes do Instagram, a idade mínima permitida são 13 anos. Então, o que acontece? Se a mãe já tem uma criança que está com seus 10, 11, 12, já está na escola, as amigas já estão no Instagram por algum motivo, e aí ela fica, putz, será que eu não libero a minha filha? Eu libero. Rola toda uma questão ali, né, que aí é com relação à educação, como você escolhe dar essa educação para sua criança. Esse é um ponto, né? Então, quanto que isso pode ser afetado ou não? Será que ela tem discernimento para estar ali dentro ou não? Ela sabe expor, colocar as coisas dela de uma forma segura ou não? E eu vejo muito assim, as crianças, as meninas entrando e as mães entrando junto para poder checar o que as filhas estão fazendo. Só que em algum momento elas tiveram um certo treinamento, um cuidado, porque assim, uma coisa é você saber mexer, né? Ela vai lá, ela sabe mexer nos botões, mas será que
de forma cuidadosa, ela sabe se ela está expondo um pedaço da casa dela, um pedaço da escola dela, da vida dela, do quarto dela, da intimidade dela, das coisas dela, né? Então, esse é um ponto a se pensar. Uma outra coisa que eu levanto aqui para a gente discutir, para a gente conversar, é a questão das mães que não dão opções para as crianças. E desde pequenininha, a gente tem aquela Olivia Tomatinho, tem a Juju. Então, ai, menina, faz não sei o que lá, que você, né, não se sinta assim. Ela tem todos uns jeitos. A criança tem uns trejeitos engraçados, uns sotaques engraçados, umas formas. Será que a mãe observa que, além de engraçado, também ela está expondo a menina, o menino, a criança, enfim, de forma que ela vai se sentir que, se enquanto ela estiver na frente do vídeo, ela é alguém importante? E enquanto ela não tiver, ela é quase nada, ninguém ia lembrar? Porque a gente está falando de influência. Será que a gente está falando de atenção também? É uma forma de chamar atenção? Não é uma forma? E eu jogo aí para vocês porque eu acredito que são esses dois pontos, né? Quando a criança tem o domínio e a mãe está ali ajudando, que é muito difícil disso acontecer, ou quando a mãe, de fato, ela influencia, ela deixa a criança fazer os vídeos e ela mantém o canal, estimula para ela ter o canal ali, né? Ou simplesmente acompanha para ver o que acontece, mas sem preparo nenhum. Eu sempre... Eu digo para você que eu não tenho uma opinião muito formada, mas eu trago um exemplo pessoal para esse assunto. Assim, eu sou mãe de 2 meninos. O meu menino mais velho, ele tem 16, quase 17. Então, tá naquela fase da adolescência grave. E quando ele nasceu, em 2007, eu lembro que já tinha Orkut, eu acho que estava chegando o Twitter, e as coisas foram escalonando. E eu, em algum momento, não sei exatamente porquê, falei, eu não vou publicar fotos dele, porque eu não sei se ele vai gostar ou não. Por outro lado, eu achava super legal ver as fotos dos filhos dos meus amigos, porque às vezes são pessoas que estão longe, e em tese as redes sociais servem para essa conexão, né? Para a gente estar mais perto de quem está longe. Uhum. Enfim, o fato é que eu fiz uma opção, sem saber se estava acertando ou errando, e eu acertei. Porque o meu filho hoje, se eu tivesse publicado, acho que ele me matava. Ele me matava, mas agora, no auge da adolescência. Exatamente, porque é um menino que não curte esse tipo de exposição. Ele ia mandar você tirar tudo. De jeito Apaga nenhum. tudo, mãe. Ia ficar bravo. O pequeno, eu tenho um de 9. Ele já pede algumas... Eu continuo não postando. Eu acho que, enfim, para mim faz mais sentido não postar, sem nenhum julgamento de quem faz o contrário. Cada um sabe de si, né? Mas o pequeno já me parece que não se importaria tanto. Mas mesmo assim, estou esperando um pouco para ver o que ele vai achar. Então, eu acho que a medida é muito difícil. Mas existem riscos, como você disse, mesmo. Da criança ser identificada, dependendo do tipo de foto. Essa foto ser usada de uma forma ruim, né? A gente sabe que a internet, ela é tomada por pessoas boas e pessoas ruins, como no mundo real. Sim. Só que ali elas se sentem até protegidas, né? Então, Escondidas. Exatamente. Mas e você? Tem muitas camadas nessa questão, né? Eu estava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei aqui pensando em muitas coisas. Milhões de coisas. Uma delas, essa questão da exposição, que agora a gente tem a inteligência artificial, que é mais uma ferramenta que pode ser usada para o bem, para o mal, e a gente sabe que, assim, eu não conheço nenhum caso até o momento, né, de que tenha acontecido, mas existe o risco de você ter ali uma foto disponível de uma pessoa, né, na internet, e aí uma pessoa pega essa foto e consegue criar um vídeo a partir dessa foto com a imagem, até com a voz, né? Então, às vezes, se tiver um vídeo, ela consegue também imitar essa voz, e aí ela pode criar um vídeo dessa pessoa que não é real, que é inteligência artificial, dessa pessoa fazendo uma série de declarações ali que ela nunca fez. Então, tem muitos perigos dessa exposição, principalmente, né, para crianças, assim, né, mas realmente não é uma escolha fácil. Eu imagino que tem toda essa questão que a Helena trouxe também, de eu vou privar o meu filho de fazer uma coisa que as outras crianças, outros adolescentes da idade dele já fazem. Como isso né, uma decisão assim que vai tanto além de simplesmente, olha, isso aqui é perigoso, isso não é. Então, eu acho que talvez o caminho seja a dose certa, né? Então, realmente ter essa supervisão dos pais, para não se expor demais.
para não também acessar conteúdos que não são ideais para a criança naquela idade, que eu acho que a criança, como consumidora de conteúdo, também tem vários riscos, né, ali, de ela acabar se expondo a coisas que não deveria naquela idade, para o desenvolvimento dela, enfim. Então, acho que tem muitas coisas ali que aí nesse tema que a gente precisa tomar cuidado, assim, principalmente quando a gente fala de meninas também, né? Que tem toda uma questão de exposição de autoimagem, de como ela se percebe. Às vezes a criança pode começar a ver o vídeo e achar defeito na aparência dela e se comparar. Então, tem muitas questões de... Eu lembro de uma outra pesquisa dizendo isso também, né? De que as meninas estavam infelizes com seus corpos, meninas pequenas. Tristeza. Judiação, né? Pequenas que não, né, já com 11 anos se sentindo assim, ou assado, né, por conta disso. E é um caminho sem volta, né, porque a gente está cada dia mais imerso, né, dentro do digital. Não tem jeito, né, então é uma conversa que precisa ser feita sempre e que eu acho que a gente vai evoluir e vai aprendendo, né, é um caminho que a gente ainda está aprendendo, né. Falando um pouquinho de educação, se vocês me permitem, acredito que vale muito os pais, mesmo o tutor dessa criança, né? Quem está responsável ali, buscar mais informação. Sem dúvida. Então, mas vou deixar na mão da escola, dos professores, da forma como eles vão não só influenciar, mas também ensinar. Busca, tem consultórios digitais, né? A própria forma de como lidar com essa situação, às vezes pedir para um psicólogo, como que eu lido, enfim, acho que buscar, tem um monte de profissionais que podem ajudar e deixar simplesmente acontecer só para agradar ou não desagradar o seu filho, não vale a pena, talvez, né, porque isso vai, entra nas camadas todas aí que lá para frente ele vai falar, nossa, mas por que eu me sinto tão não capacitado para as coisas? Por que eu sou tão, não sou estimulado ou estimulada para fazer as coisas? Eu não sinto que eu posso abrir uma câmera aqui e falar para vocês, gente, eu tô malzaço hoje. Eu vou começar a chorar. Né? Então, não foi dito para ninguém que podia chorar. Tem muitas influencers que estão começando a fazer isso agora. É um movimento assim, eu vou falar a verdade para vocês. Eu sou assim, assado, eu tô sentindo isso. Né? Então, acho que não sei se vocês acompanharam a Natália, que é de finanças, Natália. Sim, a Curi. Ela fez uma... Eu sempre confundo o nome dela com outra Natália. Ela fez uma série de vídeos contando um pouco dos bastidores de algo que aconteceu com ela, que não foi legal. E ela colocou para fora. Então, ela pensou muito antes de fazer isso, né? Ela teve todos esses debates entre ela ali e a equipe dela, né? Tiveram pessoas que detestaram? Tiveram. Mas aqui fora também teriam se ela estivesse numa roda contando. Então, o tanto que eu me importo com alguém falando algo negativo para mim, também diz como você se enxerga, assim. Né? Então, eu vou fazer alguma coisa, como você nunca teve um momento de olhar um vídeo, alguém ter falado alguma coisa, você falar, tá, é a sua opinião, obrigada por ter me dado a sua opinião. Não significa que eu vou tirar o vídeo do ar, ou que eu vou me retratar dependendo se eu não fiz nada de errado. Agora, se você fez algo de errado, não, me desculpe, realmente não foi essa a minha intenção. Então, a gente abrir o jogo, a gente ser honesto, sincero, educado. Várias fórmulas aí que dá pra gente se sair bem no digital, sem ter que inventar um fake nosso. A gente pode ser autêntico. É verdade. Né? Isso tem muito haters Já apareceram alguns? Olha, já aconteceu, principalmente em post que viraliza. Às vezes aparece alguém, às vezes a pessoa distorce alguma coisa que você falou no vídeo. Acontece, né? Assim, a gente tem que saber lidar com isso. Isso que eu ia te perguntar, como isso te impacta? Assim, no começo, quando eu recebi um comentário negativo, alguma coisa, mas não é muito comum, porque assim, eu sempre respondo todo mundo, seja um comentário mais negativo, mais positivo, com a mesma intensidade e com a postura, assim, eu tenho minha postura, eu acredito no que eu falo, eu estudo pra falar o que eu falo, então eu entendo que você pode discordar de mim, e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, né? Agora sim, se a pessoa escreve algum xingamento, alguma coisa, eu apago o comentário e vida que segue. Então vamos seguir com a pergunta das ruas, pra gente continuar no nosso papo. Olá, meu nome é Paula, eu tenho 29 anos, eu sou arquiteta e urbanista e eu queria fazer uma pergunta. Hoje a gente vê bastante mulheres, bastante influenciadoras que falam sobre o feminismo, sobre como as mulheres podem se defender no dia a dia. E eu queria saber se isso tem um grande impacto, de uma forma geral, no empoderamento das mulheres atualmente.
A Paula faz uma pergunta muito bacana, né? Porque eu acho que tem a ver com o que a gente está falando do lado bom. O que vocês acham? Nossa, com certeza. Ela está falando de empoderamento, mas a partir do momento que a gente fala de feminismo aqui, a gente está falando do digital, nada mais é que uma extensão, né? Então, se a gente já tem o feminismo aqui fora, a gente pode pensar que a gente está falando de cyberbullying, a gente está falando de direitos, a gente está falando de dar voz, né? Então, quando a gente consegue abrir um perfil, sem ter que perguntar para ninguém se a gente pode ou não abrir, dependendo das diretrizes, mas enfim, da idade e tudo mais, mas, poxa, eu não tenho que parar para perguntar, eu penso que eu sou mulher, eu posso abrir esse perfil? Isso não existe ainda, né? E graças a Deus não vai ter, pelo amor de Deus, mas assim, ninguém para pra pensar nisso, né? Todo mundo pode estar ali, mas por que a gente tem tanto preconceito e tantos apontamentos, tantos olhares, tanta mulher sofrendo esse cyberbullying, tantas mulheres tendo desgostos gerais por estarem, às vezes, no digital, acontecer alguma coisa, serem xingadas, serem abusadas de certa forma, né? Então, isso é muito sério, é muito perigoso. Querendo ou não, eu sinto, assim, como especialista, que a gente tem o controle de muita coisa, né? Então, onde eu quero estar, o que eu quero falar, como eu quero me posicionar, eu vou deletar, não vou deletar, como que eu quero fazer. Mas também a gente não tem controle da reação que as pessoas vão ter, né? Então, eu acredito que se você sente questões dessa forma, se você tem vontade de... Não deixa a coisa te parar, né? Justamente pelo fato de você ter alguma coisa para falar, é porque é importante. Sem dúvida. E a internet, ela acaba sendo uma janela para sua fala. Na pandemia, o que aconteceu? As lives estouraram. Por quê? Porque a gente não estava mais na televisão, a gente não estava mais se encontrando nos lugares, a gente estava preso dentro de casa. Então, todas as lives que aconteciam, todos esses novos olhares que aconteceram, foi justamente para dar voz a pessoas que nunca apareceram. Tem vezes que eu assisto live de pessoas que eu não sei quem são, mas o que elas estão falando faz tanto sentido para mim. Imagina se essa pessoa não estivesse falando, ela ia guardar para ela. Sim. E aí a gente não ia ser beneficiado, né? Da mesma forma como você também tem esse espaço aqui, né? Você, né, nos conduz de uma forma muito gostosa para um papo, num bate-papo, num podcast. Vocês estão assistindo a gente. Olha que legal essa abertura da gente poder conversar de assuntos que podem machucar a gente ou não, que a gente às vezes nem tem uma opinião formada sobre isso, mas enquanto tá lavando uma louça, ali organizando alguma coisa, tá ouvindo e pegando alguns insights, alguns lances, algumas ideias. Eu sinto muito isso. O que você sente? Sinto a mesma coisa. E assim, imagina se a gente nunca tivesse aberto a câmera do celular no primeiro momento, a gente não estaria aqui agora. Não. Esse momento simplesmente não existiria. Não, uma indicação. Verdade. E eu acho que a gente... porque logo no início, né, você falou que como você é comunicadora, e eu sempre penso numa palavra, assim, que eu acho importante, eu acho que faz todo sentido dentro desse contexto, que são as conexões. Sim. Né? Nós temos que ter consciência que nós estamos nos conectando com as pessoas pela internet. E às vezes a gente não dá muito valor, assim, porque, né, por exemplo, você tem milhares de seguidores, às vezes nem precisa tanto. Eu lembro de uma vez que teve essas correntes, threads que aparecem na vida, falando justamente de mulheres que já tinham sido assediadas, e era alguma coisa assim, põe um ponto aqui, enfim. E eu lembro que eu fiquei muito impactada, porque 2 amigas me falaram, me contaram, se sentiram tocadas com aquilo e falaram sobre assédio comigo, assim. Nossa. Queriam falar, ou seja, estavam precisando de alguém que fosse ali, desse um estímulo para poder ir falar sobre isso. É muito importante, a gente sabe, né, o quanto empodera mesmo, né? Então, eu acho que essa conexão que a internet, que as redes sociais nos proporciona, ela é muito valiosa. E por isso que a gente tem que usar bem e ter consciência de como usar, né? Então, cuidado. Exatamente. Aprender a ser seguros, né, do que a gente está fazendo. Rola tanta chantagem, tanto fake, tanto roubo, tanta enganação. Rola aqui fora? Rola, mas aqui é muito mais fácil, né? E querendo ou não, tá na nossa intimidade, a gente não tá vendo. E quanto também quando a gente se encontra como mulheres, eu sou uma super defensora, né? A gente se fortalece. Com certeza. Né? Então, Egrégoras. Adoro. Eu acho que a gente vai revolucionar o mundo, mas não é isso que eu dizer, eu digo que eu acho que isso também, né, as redes sociais nos proporcionam e a gente tem que saber usar, né?
Com certeza. E abre, assim, um espaço diferenciado para a gente se posicionar também como especialistas, às vezes, no mundo onde a gente não tem a mesma oportunidade. Sem dúvida. Rola muito mais aliança, né? Como que você vai no meio da rua? Oi, você pode me ajudar aqui? Você pode, se for uma ajuda, se for alguma coisa, mas, viu, eu tô me sentindo mal. Você pode conversar comigo? Então, eu não sei quem é você, eu não sei que assunto que é. Pode deixar para outro momento? Imagina como que a gente faria. Agora, se você entra numa live, ou você entra num fórum, você entra numa conversa sobre aquele assunto e pessoas já estão falando sobre isso, é muito legal. Você já chega sentindo acolhida, né? Você se sente já participante do negócio ali, né? Você sente que você faz parte daquilo. É um senso de comunidade, né? É o senso de comunidade, de pertencimento. Pertencimento, onde todo mundo ali tem um assunto, um sentimento, alguma coisa em comum. Sim. E a gente vai falar sobre isso. Né? Imagina quantas profissionais formadas em química devem olhar para você e falar, é isso. Olha o tanto de coisa que a gente consegue atingir. E ela fez o que ela queria de um lado, eu consigo observar ela, ter orgulho dela, né? Me inspirar e também pensar em fazer alguma coisa. Porque, afinal de contas, quando você falou de haters, né? Quando a gente tem pessoas que odeiam o nosso trabalho, detestam o que a gente está falando, a gente também tem pessoas que amam. E qual que é o problema das pessoas terem opinião? Porque os haters normalmente detestam por esporte. Por esporte, né? Eles não têm um motivo, né, concreto. Ele acha você bonita demais, queria ter o que você queria, o que você tem, e aí começa a rolar uma inveja, começa a rolar um monte de outros sentimentos que a gente não está colocando em discussão aqui, mas que eles existem. E que fala mais sobre a pessoa do que sobre mim, por exemplo. Sim, né? exatamente. Em sala de aula a gente fala muito disso. Acho legal trazer sala de aula para conversa, porque os alunos eles têm muito medo. É mesmo, de se expor. De se expor, de usar a ferramenta de inteligência artificial, de ser cancelado. Ainda mais profissionais que estão se formando em comunicação, mesmo que sabem que vão acabar utilizando essas ferramentas de certa forma, porque já são estimulados a fazer isso para trabalhos acadêmicos e, enfim, dos estágios deles, né? Então, que bom que eles têm medo, que bom que você que está assistindo a gente tem medo, significa que você é normal. É um negócio que a gente não está aprendendo na escola, a gente, de novo, não aprendeu isso na faculdade, a menos que você tenha escolhido isso. Tanto de internet que você ficou sabendo, tanto de tecnologia que você aprendeu durante a sua faculdade, a sua trajetória acadêmica, a sua vida pessoal. Se você não corre atrás, simplesmente, assim, não sei do que se trata, né? Então, como que a gente faz uma coisa que a gente não sabe e aí acha que não vai ter medo? Que bom que tem medo. Você tem medo quando você faz as suas postagens? Olha, hoje em dia não, mas no começo, não. Eu gravava 20 vezes o mesmo vídeo. O primeiro vídeo, como foi? Nossa. Gente, você postou? Eu demorei. Essa é boa pergunta. Olha, eu nem me lembro, pra ser sincera, mas eu acredito que... Não postei, porque na verdade, os primeiros testes, né, que eu comecei a fazer eram pro YouTube. É verdade, você falou que eram pro YouTube. E aí eu gravei uns 5, 6 vídeos e todos... Nossa, o desafio pra ela. Olha essa luz que horrível. Recupera o cenário tá péssimo. Nossa, olha a minha cara. Então você começa a achar vários defeitos. E aí, às vezes não era nem o conteúdo tava ótimo, mas era todo o resto. Que até você também se acostumar a se enxergar ali no outro lado, né? E é um processo também. É o processo. Né? Então, até das contas, o engajamento é o quê? É conteúdo bom. Exatamente. E muita gente quer ficar se arrumando, trazendo o perfeccionismo, né? O perfeito. E eu sou. E o que é perfeito? Como que a gente atinge o perfeito? Prefiro estourar essa bolha logo. Não tem perfeito. A gente faz o que a gente conhece, o que a gente sabe. E do nosso jeito. E o melhor que a gente pode fazer. E se tem uma coisa que eu aprendi muito também, né? É exatamente isso que você falou. Você me descreveu perfeitamente. Eu era essa pessoa, assim... Ainda sou, né? Tô trabalhando isso ainda. Mas esse negócio do perfeccionismo me travou demais de começar, de dar o primeiro passo. E aí eu ficava pensando o que as pessoas iam pensar. Então, em vários momentos, isso me travou muito, assim, para começar mesmo. Mas depois que eu comecei, eu fui percebendo assim, nossa... É um caminho. Eu não vou começar com o melhor conteúdo, eu não vou começar gostando 100% do que tá ali, mas a gente vai trabalhando, né? Aí eu vou aprendendo que essa luz fica melhor assim ou assado, que se eu falar mais devagar fica melhor, ou se eu falar um pouquinho mais rápido, a pessoa vai gostar mais, porque hoje as pessoas, elas têm essa necessidade de consumir conteúdo rápido. E se você fala num vídeo assim, muito devagar,
e com muita... As pessoas dormem. Elas não dormem, né? Elas dormem, a gente não tinha engajamento, mas elas vão embora. Elas vão embora, exatamente. Então, tudo é um caminho, é uma curva de aprendizado. A gente não vai nascer, acordar, abrir o celular, fazer uma live falando maravilhosamente bem, né? A gente precisa evoluir, né, esse nosso lado, assim, ainda mais quem não veio, né, que nem você falou, quem já tá nesse caminho de estar numa graduação, né, numa carreira mais focada na parte da comunicação, isso vem não que vem com mais naturalidade, mas você já tá sendo ali estimulado, você trabalha isso, você tem acesso a um conhecimento diferenciado para você saber, né, um pouco mais. Mas ainda assim, a gente está falando das novas gerações, né? Porque, assim, eu fiz jornalismo já faz um tempinho e não tinha nada disso, absolutamente nada. Então, eu tenho colegas que, né, são da velha guarda, que até hoje têm dificuldade, mesmo tendo cursado uma faculdade de comunicação. Sim. Porque assim, quando eu fiz faculdade, era TV, rádio e jornal. A internet estava começando. Né? Então, essas pessoas, algumas entenderam que tinham que acompanhar o processo e foram embora, foram em frente. Mas tem muita gente que não conseguiu acompanhar, porque é um universo completamente diferente. Completamente diferente. Eu imagino. E, por outro lado, também é excelente, porque, ao mesmo tempo, quando só tinha internet, internet veio depois, mas TV, rádio e jornal, a gente só podia se comunicar e ter acesso a conteúdo por esses meios. E isso eu defendo. Todo mundo tem jornalista que, as redes sociais... Não, é mais uma forma de comunicação muito válida, muito importante e que trouxe democratização da comunicação. Então, hoje a gente tem muitas vozes. E vozes que talvez não seriam ouvidas porque não conseguiriam acessar esses meios oficiais. Exato. Então, eu acho que são perspectivas importantes, né? De gente que não se adaptou, mas também que a gente conseguiu chegar, talvez, onde a gente não chegaria, né? Sim, com certeza. Vamos para mais uma pergunta? A última? Vamos lá. Oi, eu sou Ana Lúcia, eu tenho 54 anos, trabalho na prefeitura como funcionária pública em Campinas. Eu quero fazer uma pergunta sobre as influencers de Instagram e outros aplicativos que valorizam muito a sua aparência física, e eu ouvi dizer até que agora tem um umbigo, né? Que está com o umbigo triste. E as mulheres ficam querendo consertar tudo, querem consertar o umbigo porque o umbigo está triste. E como é que a gente fica nessa? Vai ter que continuar seguindo sempre esses lances novos? Eu deixo meu umbigo quietinho. Espontânea, veio ali. Pois é, gente, eu não conhecia umbigo triste, deixa meu umbigo em paz, mas acho que tem a ver com o que a gente está conversando. Primeiro, assim, vocês já ouviram falar esse umbigo triste? Já. Então conta esse babado. O umbigo triste é quando você começa a perceber, assim, que o nosso umbigo ele é mais redondinho, né? Mas conforme os anos vão passando, né? A produção de colágeno vai tendo uma queda, aí a pele começa a ficar com um pouquinho mais de flacidez e ela dá uma leve caidinha. E aí a pessoa fala, o umbigo ficou triste, né? Então começou a se usar esse termo do umbigo triste que ela trouxe. E hoje em dia a gente sabe, né? Chocada. Também. Chocada. É uma questão estética mesmo, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas acho que vale a pena a gente se aprofundar. Que também a pressão estética, e aí não é só na internet, mas enfim, na internet, já que estamos falando de redes sociais, o quanto ainda a gente está dentro de uma pressão para um padrão estético que a gente sabe, inclusive, que é inatingível. Exato, assim... E é uma coisa que a gente vê, principalmente as grandes influencers, as primeiras, né? Que começaram muito com esse approach de lifestyle. Mostrar tudo, o estilo de vida, mostrar o que come, o que veste, o corpo, enfim, né? Mostrar a vida de uma maneira bem aberta, assim. O que eu, de verdade, não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho muito legal. A gente só tem que tomar cuidado com como a gente está influenciando a nossa audiência com relação a isso. Porque é o que a gente falou, a vida de ninguém é perfeita. E ninguém tem o corpo 100% perfeito. E muitas, né, das pessoas que postam esse tipo de conteúdo, às vezes, elas acabam mostrando muito essa questão do perfeccionismo e fazem muitos procedimentos. E, assim, não tem nada de errado você fazer procedimentos, mas a partir do momento que você começa a falar para sua audiência, você precisa fazer esse procedimento, olha só o que eu fiz, e olha... Você mostrar o benefício é muito legal para as pessoas conhecerem,
Mas tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue Verdade. entre você mostrar e informar e trazer conhecimento, ou a pessoa se sentir, nossa, eu preciso fazer isso porque meu umbigo é triste, e agora isso se tornou um problema que era uma pressão estética, se tornou um problema de imagem pra mim, porque toda vez que eu coloco um biquíni, eu olho no espelho, sei lá, eu vejo meu umbigo e eu falo, nossa, meu umbigo tá triste. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado, assim, como a gente tá passando isso pra frente, né? E essa questão da pressão estética, ela é muito forte. E assim, é aquela coisa, procedimento é legal, mas o que a gente tem que refletir todos os dias, né? Antes da gente pensar em fazer qualquer procedimento, qualquer coisa, isso realmente me incomoda? Isso é uma coisa que partiu de mim, sei lá, eu tô incomodada com isso, ou isso tá vindo de uma pressão externa, que alguém apontou, ou eu vi em algum lugar alguém falando sobre, e isso me faz querer fazer um procedimento, né? Porque às vezes a gente vê todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, todo mundo faz o preenchimento assim, assado, todo mundo faz a harmonização facial, e todo mundo tá ficando com o mesmo rosto. Verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. É um assunto muito delicado, de fato, assim. E, às vezes, vira um gatilho para um distúrbio de imagem. Que a pessoa não se reconhece mais, ela começa a fazer procedimentos, depois ela se arrepende, aí ela se olha no espelho e fala, não sou mais eu, mas aí já fui feito. Então, esse é um assunto que também tem muitas camadas, assim. E eu acho que a gente, nós, né, como criadoras de conteúdo, como influenciadoras, né, em algum nível ainda que a gente fala, a gente não... Nosso trabalho não é tão dia a dia, assim, ficar só influenciando, mostrando a nossa vida, enfim, mas a gente acaba, mesmo que sem ter essa intenção tão clara, a gente acaba influenciando as pessoas de alguma maneira. Sim. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, como que você se sente com relação a isso? Helena, você já, em algum momento, sentiu essa pressão estética? Ou, sei lá, seguindo algum influenciador, você se sentiu pressionada a querer mudar alguma coisa em você, assim? Já, não tem como falar que não. Olhar, às vezes, a forma, o cabelo, a pele, o jeito, a roupa, o formato, tudo. Ao mesmo tempo, eu já tive comentários das minhas fotos, ou mesmo olhares do tipo, nossa, mas seu cabelo assim tá estranho. Nossa, mas essa roupa te deixou um pouco mais envelhecida. Nossa, mas sabe, alguns comentários que você fica assim, nunca mais vou usar essa roupa na minha vida? Nunca mais eu vou... Peraí. A partir do momento que eu... Demora, né? Então, é terapia, é conversa, entendimento. Quem eu sou, quem eu gosto de ser. E o que isso faz de diferença na vida do outro? Será que é só um comentário malvado ou só algo que tá me testando, né? Acho que são muitos testes. Essa questão de você olhar para você tem um umbigo triste. Peraí, esse meu umbigo, ele está atrapalhando alguma coisa na minha saúde? Por conta dele, a minha saúde está mais debilitada do que deveria estar? Então, eu acho que tem todo um negócio aí, né, bom senso. Checar, isso para mim é importante, não é importante? Eu vou fazer parte da sociedade, não vou mais? O que você espera? O que você quer? Acho que enquanto você não define isso de você, você vai sempre deixar o externo te mudar. Lembra o gatinho da Alice? Onde você quer ir? Não sei. Então, qualquer caminho te leva a qualquer lugar. Então, quando que ela vai ficar feliz, Alice? Nunca, porque ela está seguindo caminhos que não são os caminhos que ela quer seguir. E a nossa entrevistada aqui, ela fez uma pergunta importante. O que eu faço? Deixo de seguir? Deixa. Uhum. Se você não tá feliz... Já mostrou que faz mal? Exato. Se isso te faz mal, né? Deixa de seguir. Ela falou, deixa o meu umbigo em paz. É exatamente isso, porque a gente e também me lembrei, enquanto a gente conversava aqui, né, aquela história de que tudo tem dois lados. Na verdade, eu como jornalista falo que sempre tem três, o meu, o seu e a verdade. Mas enfim, o outro lado dessa história é que tem muitos perfis que são do corpo livre. De mulheres que são obesas, de mulheres que estão acima do peso, de mulheres que não são padrão e que estão lá se falando de si, mostrando seus corpos, ocupando lugares. Então, sim, deixa de seguir, segue uma dessas, porque a gente tem que entender, né? Eu acho que a sociedade está discutindo isso, isso é muito importante. Cada uma de nós tem as suas próprias características e tem liberdade para ser o que se é, como
você veio ao mundo, como você quer ser, né? Então, Sim. sempre vai existir, e aí a gente tem que lembrar que existe uma indústria, né, por trás disso. Sim, que quer que você compre, E que você quer que você fique venda. feliz, né? Quer que você fique infeliz mesmo, porque aí você vai comprar mais, você vai consumir mais e vai estar sempre em busca. Então, claro, precisa de análise, né? Também faz muito bem, a análise sempre importante. nos ajuda nisso, mas também a gente começar a entender que sim, somos como somos, né? E essa perfeição que nos é vendida não existe. Perguntar, né? Eu quero me vender para isso? Eu quero fazer parte disso? É onde eu me enxergo ou não? Porque, gente, exercer o poder de escolha É isso. é uma coisa, assim, é uma paz. É algo que ninguém tira de você. Né? Ninguém tira de você essa questão. E acho que tá acontecendo lá fora, o máximo que a gente pode olhar, engraçado. Agora o nosso umbigo tem sentimentos, ele tem fases, ele tem. Não significa que eu vou deixar de ir na piscina, de ir na praia, porque eu tô com meu umbigo triste e eu vou embora. Eu não estou com meu umbigo triste, ele é desse formato junto com o meu corpo. Acabou. Detalhe, né? Que até 5 minutos atrás ninguém sabia que era umbigo triste. Tá, mas a gente aprendeu e eu pelo menos, eu tô fazendo força pra não cair nessa. Vontade de ver como é que é meu umbigo, porque eu nunca parei pra ver. Tá enorme. Ele tá triste. Mas assim, daqui a pouco eu vejo. Mas não vai mudar. Mas é Vai mudar. sobre isso, né? Que eu quis dizer assim, a gente aqui nessa mesa, né? Eu só sabia disso porque eu trabalho na parte da estética, mas eu fico pensando assim, ela, né? Eu esqueci o nome dela, mas ela trouxe essa questão. Acho que era a Bruna, né? Não, acho que Bruna foi a segunda, acho que essa era a Ana, se eu não me engano. Tá. A última Entrevistada. Maravilhosa. Ela é maravilhosa, espontânea, incrível. Ela trouxe isso já num manifesto. Sim. Com o meu umbigo. Ela já. De implicar com o meu umbigo. Deixa ser. Deixa ser. Né? Então, assim, ela provavelmente jamais saberia também o que era um umbigo triste, até ela ser impactada por um tipo de conteúdo que falou que o umbigo triste era feio, sei lá. Não, gente, talvez não com essas palavras, né? Tô exagerando, claro que. Mas assim, que trouxe isso como um problema. Assim, talvez não disse que é feio, mas trouxe como um problema. Né? E aí ela olhou e falou, nossa, gente, não é que meu umbigo é triste? E aí ela ficou com isso na cabeça. Imagina, se ninguém nunca tivesse falado isso pra ela não ia pensar nem sequer, né, falar sobre isso, trazer isso, né, no questionamento, né, do que eu faço? Então, é esse o poder que a gente tem de, às vezes, entrar na mente de uma pessoa e mexer com isso. Mas vocês viram como é fácil reverter? Só que a gente já transformou pro humor. É verdade, é verdade. Não precisa ser algo que vai ser sempre pra lá ou sempre pra cá. A gente pode... Problematizar. Não, a gente pode olhar, é um ponto que tá sendo discutido. O que a gente pode fazer com relação a isso? A gente só olha, observa a cena, fica ali olhando. Ou realmente, não, eu vou passar no médico e vou ver se isso tá me atrapalhando. Porque eu não quero continuar assim. Escolhe o que você quer. Né? Verdade. Muito bem. Uau! Nossa, eu sabia que a nossa conversa ia render muito. Ó, a gente já tá aqui com quase 1 hora. Infelizmente, a gente tem que... Gente, pra mim, parece que faz 10 minutos. Foi muito bom. Mas ainda não terminou, porque eu sempre gosto que as nossas convidadas deixem a sua mensagem final sobre o tema que a gente está conversando. Eu queria abrir o microfone para vocês falarem algo que faltou, deixarem suas mensagens finais, por favor. Legal. Obrigada por abrir para a gente poder colocar a nossa voz para fora, o que a gente pensa. É importante dizer para todo mundo que aqui não tem certo ou errado, algo que você ouvir aqui que você não concorda, de fato repensa, coloca nos comentários aqui do vídeo, né, se realmente para você fez sentido ou não. A gente gosta de saber o que a outra pessoa pensou junto com a gente. A gente está conversando em 3 cabeças aqui, a gente vai conseguir chegar em muito mais pessoas. Então, eu acredito que quando a gente falar de digital, lembra bem qual a diferença que eu posso fazer na vida de alguém. Vai ser uma diferença boa? Vai ser uma diferença ruim? Vai ser positiva? Vai ser negativa? Como que eu posso trazer algo de bom na minha fala, né? E realmente influenciá-la, de uma forma boa. Que aquilo surta, que tem um efeito bacana, né? E que você esteja participando daquilo. Então, eu acredito muito nisso. Acho que
É muito gostoso estar aqui, né? Dá vontade de ficar mais vezes. Acompanharei. Com certeza. Acompanharei mais vezes Entre Elas, porque realmente são conteúdos que fazem a gente não só compartilhar o que a gente sabe, mas aprender. Isso é muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Helena. Muito obrigada de coração, viu? E você, Ju? Maravilhoso estar aqui, amei te conhecer um pouquinho mais de perto e você também, Helena. E, assim, realmente, esse tipo de espaço, de abertura, da gente poder também abordar temas que às vezes parecem bobagem, né, do dia a dia, como um umbigo triste, por exemplo, mas que a gente sabe que tem tantas camadas além, né, que dá pra gente aprofundar e trazer isso para um bate-papo e de uma maneira aqui super descontraída, super espontânea, né? Então, é muito bacana, assim, ver que, né, como eu falei para vocês lá no começo, de tudo que eu já fiz na minha vida, acho que eu nunca me imaginei num podcast. Então, é muito legal estar aqui, assim, passou um filminho, assim, né, de mim lá no comecinho, pensando se eu postava o vídeo no YouTube ou se eu começava a postar conteúdo no Instagram e não gostando dos conteúdos e tudo mais que eu estava fazendo. Não vou postar, vou gravar de novo, né? Então, passou um filminho de toda essa trajetória, assim, até aqui, e realmente é muito gratificante. Eu acho que a parte mais gostosa de produzir conteúdo é ver que você impacta positivamente a vida de alguém do outro lado. Então, acho que, assim, enquanto a gente criar conteúdo pensando nisso, o resultado, ele tende sempre a ser muito positivo. A gente não vai acertar 100% das vezes, claro, mas eu acho que se a gente vem com essa intenção, né, e a gente também está disposto a ouvir o que a nossa audiência traz, olha, eu não gostei disso e tal. Às vezes é um comentário, como a gente falou antes, mais, né, do hater, mas às vezes é um feedback e que vale muito a pena a gente pegar aquilo, falar como eu uso isso para melhorar o meu conteúdo, a minha comunicação, de alguma maneira que as pessoas ali se sintam impactadas de uma maneira ainda mais positiva. Então, acho que essa é uma reflexão que vale sempre muito a pena a gente fazer, né? Acho que todo conteúdo que eu posto, que eu recebo feedback, eu respondo com o maior carinho, seja ele positivo, seja ele negativo, porque eu sei que ele vai me ajudar a melhorar a minha forma de criar esse conteúdo. E, assim, é muito bacana ver, né, toda essa trajetória chegando até aqui, estando aqui com vocês, né, nessa oportunidade de falar com mais pessoas. Isso é muito bacana, então só agradecer mesmo e quero voltar. Ai, que bom! Com certeza voltarão. Eu agradeço mais uma vez a vocês por terem aceitado. Foi um papo muito bacana, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E eu agradeço também a você que está acompanhando a gente aqui pela Educa TV. Não esquece de curtir a Educa TV nas redes sociais. Segue, deixa o seu comentário. E lembrando que a gente está para Campinas, no canal 12.2 e 48 cidades da nossa região. Então acompanhe a nossa programação e na semana que vem a gente volta com mais um conteúdo, com mais um episódio especial do Entre Elas. Obrigada pela sua companhia. Até mais. Entre Elas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.